Olá, bem-vindos ao Janga SEO Talks Live. Eu sou William Dias, jornalista da Camejo Comunicação. Vou conduzir o bate-papo de hoje, mais uma edição do bate-papo promovido pelo Clube dos Jangadeiros, hoje para falar sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. Antes de começar, gostaria de agradecer a todos que estão entrando na live nesse momento. Gostaria de reforçar que, neste momento, a live está sendo transmitida no Instagram do Clube dos Jangadeiros. Posteriormente, vai ser disponibilizada também no YouTube e no Facebook. Antes de começar, vamos aos recados, né? As próximas lives que são avisadas costumamente. Na próxima semana, na quinta-feira, dia 23, às 19 horas, Márcio Lima e a Trajetória na Vela, uma história de vida e trabalho na náutica brasileira, com o comandante do veleiro Maná, Márcio Lima. E na próxima semana, também às 19 horas, Travessias à Moda Antiga, Grande Regata Colombo, Regata Brasil 500 e Travessia Lisboa-Tenerife, com Cláudio Oliveira, que foi o primeiro Janga SEO Talks, inclusive, desde que surgiu esse bate-papo. Bom, vamos iniciar a nossa live chamando o nosso convidado de hoje, profissional de vela, o profissional de educação física, desculpa, velejador e técnico de vela, Átila Pelim, responsável pelo evento, que vai falar sobre saúde e atividade física na quarentena. Aí ele está entrando. Oi, Átila, tudo bom? Fala, William, beleza? Tudo certo? Tudo certo, tudo tranquilo. Obrigado, em primeiro lugar, por participar, né, dessa live mais uma vez. Queria te agradecer a Rumo também, por estar falando de uma questão tão importante que é a saúde, né, ainda mais nos momentos que nós estamos passando agora todos, né. Em primeiro lugar, A gente que antes... agradece. Obrigado. Em primeiro lugar, antes de entrarmos no assunto da atividade física na quarentena, eu gostaria de saber. Eu te conheci na Flotilha da Jangada, treinador de vela lá Foi. dos veteranos. Uma experiência muito bacana quando eu iniciei na vela. E eu queria saber como é que foi o teu... Quem é o Átila Pelim e como surgiu o Rumo CT? Primeiro agradecer, né, o convite aí para a gente falar um pouquinho sobre saúde, um pouquinho sobre como é que tá essa para dentro para a área da saúde, essa questão da quarentena. Uhum. Eu velejo no Janga faz mais de 20 anos, né? Fui criado velejando e fiquei mais de 14 anos como treinador da Flotilha da Jangada, especificamente trabalhando bastante com a base, com a Optimist. E ali que começou também essa ideia de trabalhar, de se profissionalizar, até de ter uma profissional em si que foi muito importante nessa parte, que é a Fabiana Scarrone, que foi Uhum. uma treinadora que teve na época que me incentivou a começar a fazer a graduação e com isso gerou esse trabalho aí de longa data com o clube. Hoje a gente já não trabalha mais com o clube, mas tem uma academia, um box dentro, né, que a gente propõe ali trabalhar com todas as áreas da saúde que o clube provém, seja atleta, seja terceira idade, meia idade, enfim, né, todos esses Uhum. públicos que acaba tendo dentro do clube. E como é que foi o início da academia? Só pra gente pode saber. Tu saiu da parte da vela ali, de treinar a flotilha da Jangada, e como é que foi esse início do Rumo dentro do clube? A gente, quando a gente vai, quando eu comecei a buscar a graduação, a gente via a necessidade, né? Eu já trabalhava dando treino há algum tempo, com a equipe dos veteranos, de melhorar essa galera em algumas situações, né? Naquele momento Uhum. específico, eu tinha uma galera meio leve, e quando aumentava o vento, a gente tem uma época de mais vento aí em todo o hemisfério sul, digamos assim, Uhum. e Porto Alegre não foge disso. A gente chegava num certo momento que faltava energia, digamos assim, a galera voltava muito cansada e aquilo me abriu os olhos, já que eu estava também fazendo a graduação, para Sim. trabalhar um pouco mais com essa questão do preparo físico. Então a gente já Uhum. fazia, né, de uma forma até assim meio empírica, treinamentos lá no gramado, dentro da piscina, onde a gente tinha recurso que a gente conseguia fazer, né? A gente até Sim. iniciou naquele momento fazendo, tinha uma academia dentro do clube, com uma estrutura muito boa, a gente utilizava essa estrutura também, em parceria, Sim. até que chegou o momento que a coisa veredou para um lado de ter público suficiente para a gente começar um trabalho mais
digamos assim, fora do clube ali, mais específico e tal. Começou Focado? até focado, inicialmente para Uhum. atletas, né? Mas logo em seguida a gente começou a atender também é, pais, mães, enfim, que também eram muito derivado desses atletas que iniciaram, e aí começou um trabalho um pouco maior, né? Querendo Com- propor e montar algo um pouco maior do que só, digamos assim, um trabalho de fundo de quintal, né? Uhum. Público abrangente, né? Reunindo atletas e outros biotipos, no caso. Então, conhecendo agora um pouco como é que surgiu tudo isso, como é que foi o teu início, eu queria que tu ressaltasse qual é a importância dos exercícios, das atividades físicas na sociedade hoje, no momento que a gente, não no momento atual agora, mas num mundo onde a gente vive cercado pela tecnologia. Tá no celular, tá no computador. Qual é a importância da atividade física para isso? Agora nessa época da quarentena a gente viu uma valorização, né, da atividade física, porque muita gente ficou mais trancada em casa e a Uhum. importância vem muito relacionada a isso. Acho que com o aumento da tecnologia, com o passar dos anos, a gente vem fazendo cada vez menos atividades, facilitando o nosso dia a dia, e com isso a gente vai gerando inúmeras patologias, digamos assim, Sim. que antigamente a gente não tinha, né? A gente tinha uma atividade bem diferente, se caminhava mais. Hoje eu até vejo, por exemplo, atletas, clientes nossos, que acabam não caminhando, eles andam mais de carro, andam de Uber, enfim, mas a gente vê a necessidade, né, de como antigamente uma pessoa da década de 90, 80, até mais para trás, tinha uma atividade diária, né, tinha uma taxa basal, hoje já é bem diferente. E o grande problema de tudo isso, né, a gente vê que vai aparecendo e vai contribuindo para a obesidade, vai contribuindo para fatores, né, como diabetes, pressão arterial alterada. Isso daí a gente vai pegando a galera ali, a gente vai vendo que tá bem, que hoje em dia isso daí é bem presente em públicos mais jovens. Então é um pouco preocupante, né? E com isso, né, essa quarentena, digamos assim, a gente está vendo a necessidade de se mexer um pouco mais, de procurar um caminho diferente. Tem muita gente mudando o hábito, e isso é muito bom, né? Uhum. Justamente tu falando dessa parte dos reflexos que a pandemia causou, como é que foram os reflexos que causaram para quem praticava atividade física, seja atleta ou não atleta, e para quem não praticava? É, uma pergunta assim bem comum que me fizeram, né? Para quem eu diria que quem mais sofreu é o cara que praticava atividade física, né? Ele tinha talvez uma rotina, essa rotina foi alterada, né? Digamos assim, e esse cara precisa às vezes, né? Desse desgaste, de soltar essa energia concentrada, e essa pessoa sentiu muito. E isso aumentou muito os níveis de estresse, cortisol, hormônios assim que a gente chama que não são tão bons, né? E Uhum. isso daí vai causando dentro de casa, né, com os familiares ali muita coisa. A gente sabe que a gente inflama mais, né? Com isso também aliado, às vezes uma alimentação, a rotina mudou. E isso daí às vezes a gente não consegue conciliar junto com essa falta de gasto energético, mais essa alimentação aí que a galera acaba estando em casa, tem mais recurso, acaba sendo digamos assim, uma equação que não vai dar muito certo, né? Sim, sim. E como é que se faz para se manter ativo nesse período? O atleta, como é que ele faz? E até, por exemplo, que eu sou um indivíduo que não pratica muito atividade. Como é que uma pessoa que não pratica tanto atividades físicas, exercícios, se mantém nessa quarentena? Como é que é esses dois lados? Como eu falei ali, a gente viu um aumento, né, dos profissionais e todo mundo teve que se reinventar um pouquinho, né? Eu acho que as redes Uhum, sociais aí vieram para agregar nesse período, e a gente vê que tem muita gente que está procurando, né, esse recurso, seja com profissional credenciado, com plataformas, aplicativos. Hoje em dia tem bastante, digamos assim, a gente tem bastante recurso aí na uhum, web. E a gente tem que tentar, digamos assim, né, manter a rotina que tu tinha, né?
Eu vejo muita gente que não era tão ativo voltar a fazer atividade, e aí às vezes a gente tem que cuidar muito essa questão de não pegar muito pesado, porque tu já não tinha uma rotina talvez que te beneficiasse para isso, um preparo muscular para tudo isso de tendões e da musculatura. Então a gente vê que tem muita gente que voltou a fazer atividade e está pegando um pouco pesado, e isso pode gerar até uma lesão, né? O Uhum. praticante, o cara que é ativo, né? Eu diria que ele foi o cara que foi mais afetado nisso tudo. A gente depende muito do nível de treinamento desse indivíduo, né? Mas a gente sabe que se ele é um cara, digamos assim, que tem uma atividade muito alta, a gente diria que é uma manutenção, né? Dependendo esse cara fazia treinamento de força, fazia outras coisas. Às vezes em casa a gente não tem todo o recurso, mas a gente Uhum. consegue fazer bastante atividade, inventar moda, né? Que nem diz aí. E quem quer está conseguindo ir atrás disso, dessas informações e buscando assim cada vez mais se mexer, né? Eu diria que Uhum. eu diria que assim o grande fator de não se mexer, de ficar parado, como a gente está tendo que fazer muito trabalho online, aula online, a nossa demanda de ficar sentado, mexendo no celular nessas tecnologias, vai gerando na gente alguns desconfortos, né? A gente teve ali no Sim. início, logo que voltou, a gente teve bastante relato de dores na lombar, ciático, formigamentos no braço, na mão, que normalmente pode ser derivado da questão postural de estar com o pescoço muito para frente, às vezes usando bastante o celular, isso tudo gera, às vezes até deitado a galera está usando, então isso daí vai gerando algumas pequenas patologias que a longo prazo não tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso daí a cada dia mais a gente vai mexer no celular, vai mexer na tecnologia. Então se a gente não, digamos, se organizar bem nisso, né, não se policiar, até ali tinha vários alunos que vieram relatando alguns desconfortos e a gente tentava ver na atividade diária dele onde é que isso estava pegando, porque às vezes pode ser relacionado ao exercício, mas a gente tem uma maneira de, digamos, de mensurar isso para não ocorrer esses desgastes Uhum. além do ideal. E a gente começou a notar, a sentir que esse pessoal realmente estava fazendo alguma atividade diária de forma errada, e isso gera essas lesões aí que no final pode ser um pouco agravantes. Sim, entendido. Só gostaria de agradecer novamente quem está entrando agora na live. Nós estamos com Átila Pelim, profissional de educação física, para falar um pouco sobre saúde e atividade física na quarentena. Eu queria saber que tu detalhou essa parte dos atletas que tu viu falar. Como é que foi acompanhar de perto como a quarentena afetou a atividade deles? Porque os velejadores eles vinham de competições lá por fevereiro, janeiro, que começaram as competições, brasileiro, inclusive, para velejadores. Depois em uma quarentena, que deu uma quebrada nesse treino. Como é que foi de perto para ti acompanhar essa quebra nos treinos e como é que foi para retomar isso? Bom, logo que entrou a quarentena, a gente não sabia quanto tempo ia durar, né? Ficar aquela Uhum. situação um pouco assim, a gente não tinha informação suficiente, até hoje a gente sabe que essas informações é um pouco difícil de mensurar. E eu senti no início ali, logo que entrou a quarentena, tem muita gente que, mesmo praticante, né? O atleta normalmente ele faz, né? Mas assim, o indivíduo normal, praticante de atividade física, ele teve bastante dificuldade de manter a rotina dele. Tem uns que mesmo com a questão de a gente fazendo um serviço online lá, a pessoa não tem aquela motivação, ele acaba não fazendo. O atleta em si, eles ficaram mais ansiosos, né, cara? A gente notou que logo que teve uma nova flexibilização ali para abertura, o Uhum. primeiro, digamos assim, na nossa pesquisa lá de satisfação, para saber como é que estava a questão da volta, os atletas foram os primeiros a querer fazer. E teve muita gente também, muito indivíduo normal, adulto, meia idade, que também voltou a fazer. Muita gente até que não praticava. Talvez Sim, por ter diminuído bastante ali a questão da rotina, a pessoa começou a querer procurar atividade, né? Era importante para ele buscar isso aí. Então,
a gente viu que para o atleta é difícil. É difícil porque Uhum. manter os níveis lá de ansiedade, é um cara que tem uma rotina mais acelerada. Então, assim, esse indivíduo aí realmente ele ficou um pouco mais. Mas eu vou dizer, né? Esse cara ele conseguiu achar de alguma maneira alternativas para fazer. Esse cara não fica parado. Esse cara, normalmente o atleta é um cara que tem uma sagacidade, busca isso. Então, alternativas tanto no treino, do esporte dele, como em outros setores da vida, esse cara normalmente é um cara bem agilizado Uhum. e ele foi atrás disso, né? A gente viu que isso daí não afetou, porque no primeiro momento a galera até, então vou ficar essa semana sem fazer, passou 2 semanas, na terceira semana já começa a preocupação bater, primeiro mês a galera vê que o negócio pode ir um pouco mais longe, então o movimento começou a se criar a partir daí. No início não tanto, depois a galera começou a buscar essa questão aí para não ficar para trás. Certo. Essa questão de deixa de fazer uma semana, vou tentar fazer na outra. O que, por exemplo, tu, falando pela Rumo, quais foram as ações que foram feitas para administrar essa questão, para fazer com que as pessoas criassem esses hábitos durante o período, para continuar se mantendo ativos? Logo no início, quando entrou a quarentena, né, a gente fez nas nossas mídias sociais e tal, WhatsApp, enfim, a gente acabou tentando disseminar treinos. Até a gente fez incluiu, digamos assim, pessoas até que não treinavam conosco dentro do CT, mas Uhum. a gente estava distribuindo treino durante um mês, a gente fez esse trabalho grátis, assim, para movimentar e também para propagar saúde, né? A gente acha Sim. importante que sempre ter um profissional te orientando é muito bom, porque dependendo do exercício, do nível do exercício, tu precisa ter uma orientação. Não é todo mundo que tem uma consciência corporal boa, né? Ainda mais nos dias de hoje. Então a gente vê muita gente, digamos assim, jovem com uma consciência corporal, digamos, a melhorar e pessoal mais velho já tem uma consciência corporal melhor, porque lá na infância, quando a motricidade foi trabalhada, foi de uma maneira diferente. Esses caras vêm até com alguns recursos legais. Tu acha que ele não tem tanta essa consciência, mas sim, eles apresentam. Mas a gente começou com essa lista de transmissão, tentou propagar. Logo em seguida a gente teve no caso aqui da região, né, de Porto Alegre, uma flexibilização. Então a gente, logo ali, 1 mês e meio, 2, a gente conseguiu retomar os treinos. No nosso Uhum. espaço, a gente se adequou às normas de higiene, né, as EPIs que a gente tem que ter. E o nosso espaço permite isso porque ele é um box, né? Hoje em dia tem uma dificuldade, né? Que uma academia grande, com a flexibilização que aconteceu, ela não conseguia abrir, porque atendendo, por exemplo, um aluno ou casal por horário, que era o caso, esse Uhum. cara, digamos, uma estrutura grande, ele não tem como oferecer horários suficientes para o cliente. A gente que tem um porte pequeno, médio, enfim, a gente consegue propor isso melhor. A gente trabalha com treinamento funcional, com cross. A gente tem, digamos assim, a gente utiliza equipamentos periféricos, né? Então são equipamentos que a gente consegue fazer isolar. O nosso espaço é aberto, então é mais fácil da questão da higiene e também isolar mais o aparelho para aquele cliente, higienizar depois, porque uma musculação, uma academia de musculação realmente nesse período está sofrendo bastante, está com dificuldade né, orçamentária, porque querendo ou não, tu acaba trocando os equipamentos. Isso tudo demanda um trabalho de limpeza, demanda um trabalho também de confiança do cliente. E a gente Uhum. sabe que isso daí não é da noite para o dia que acontece. Sim. Ah, salientar também que o pessoal que está entrando na live agora, se quiser me enviar uma pergunta para o Atila aí, pode mandar que ele responde aqui. Dentro dessa flexibilização que tu falou, da volta do uso da academia, qual foram as primeiras dúvidas, as primeiras questões que as pessoas falavam quando voltavam e o que aconteceu depois quando acabaram saindo de novo? Porque foi uma flexibilização que tornou possível a volta dos exercícios, das atividades físicas, mas depois de um período teve que fechar de novo.
Como é que foi a reação das pessoas na volta e na saída de novo? Para o cliente, não, digamos assim, não foi muito bem aceito, né, essa forma. Eu acho que, digamos que eles sentiram bastante porque o indivíduo teve aquele período ali até, digamos assim, depressivo, né, logo que entrou a quarentena e tal. Logo em seguida começou o movimento de voltar. Isso daí é um movimento que é difícil, né? A gente não sabia muito bem naquele momento a que ponto estávamos, qual a gravidade da questão do vírus. Então isso tudo fez com que no primeiro momento o cliente não voltou tanto. A gente teve uma baixa, como todo mundo, bem grande. E Sim. depois começou o movimento de voltar a confiança do cliente, né? E para isso acontecer, eu acho que a questão de mostrar como a gente está trabalhando na questão da higiene, na questão do isolamento do espaço, dos equipamentos, foi um ponto-chave para a gente, digamos assim, para começar a criar uma confiança novamente no cliente e fazer com que ele se sentisse à vontade de voltar, porque digamos, na tua casa tu sabe o quanto que está higienizado, o quanto que está limpo, tu confia naquilo, e para tu Uhum. voltar para um espaço, digamos, seja até no supermercado e em outros, tu tem que sentir essa confiança de novo para tu sentir que vale a pena, que tu não está correndo risco. Então a Uhum. gente sentiu que logo depois que quebrou de novo esse ritmo, que a galera estava voltando, a aceitação não foi muito boa, né? A gente sabe que a gente tem um inverno aqui que é bem rigoroso, em especial agora. Então a gente sabe que isso é a grande, digamos assim, o nosso grande desafio a partir de agora é mostrar para o cliente que ali pode ser e é um lugar confiável, que ele pode se sentir à vontade. E a partir daí a gente viu que a retomada veio vindo. Então voltou um falou para o outro, foi bem interessante que teve até clientes que foram lá olhar como é que estava o espaço para ver se estava realmente sendo cumprido algumas regras e Uhum. isso daí a gente sabe que é ponto-chave, né, para ir. Então depois viram que o processo estava bacana e começaram a voltar gradativamente. Não como a gente fala, não é todo mundo que se sente ainda à vontade. Tem muito cliente que diz que eu quero voltar, mas o pessoal lá de casa não está deixando. Minha Uhum. mãe não deixou, porque realmente a gente sabe que tudo isso é um processo muito de tu aceitar, de tu querer te expor um pouquinho mais, né? A gente sabe que não é todo mundo que está disposto a isso. Sim. Até tu tocando nessa parte do frio agora, vem uma pergunta aqui. Que dica tu pode dar para manter as pessoas estimuladas a a fazer atividades físicas nesse período de frio, né? Nesse período que é um pouco mais rigoroso. A gente sabe que o nosso inverno é bem rigoroso, então a gente sabe que tem que a preguiça bate, né? A primeira dica é tu ter, digamos assim, tu tentar estabelecer um mínimo de rotina, né? Vou fazer 2 vezes na semana, terça e quinta atividade física. Isso eu acho que botar um objetivo é muito importante, né? A segunda dica digamos assim, procurar um profissional de educação física, ou enfim, algo que te dê um recurso bom. Uma terceira dica muito importante e funciona muito é a gente tentar ter um parceiro, ter alguém que te estimule, porque não vai ser todo dia que tu vai estar motivado para fazer, ainda mais que tu está saindo, tu está parado, ou um pouco mais parado, então não é todo dia que tu é o animado, mas às vezes, né, tu ter alguém que te auxilie nisso é muito importante. Eu diria que muito digamos, dos locais que a gente faz atividade física dar certo é o grupo, né? É aquele pessoal que às vezes tu trabalhou o dia inteiro, tá lá cansadão, chega lá, tu sai revitalizado, não só pela questão do treinamento, mas por estar convivendo, sendo estimulado por pessoas, né? Quem procura locais para fazer exercício não é só pelo exercício, até a gente vê que muita gente procura como assim, como grupo, como criar grupos, como toda a Uhum. sociedade, como o nosso clube eu acho Uhum. que a identificação é a primeira parte para a gente conseguir se animar. Outra dica importante é tentar adequar dentro da tua rotina um horário, né? Já que a gente está nessa questão do frio, a gente sabe que pela manhã, muito cedo, eu particularmente gosto de me exercitar de manhã, mas a gente sabe que de manhã é um pouco mais frio, então tentar achar uma hora do dia que tu não esteja tão cansado e que tenha uma temperatura agradável para te fazer, né? Um espaço também que te propicie isso é legal.
Às vezes tu tem ali Uhum. dentro de casa isso. Então eu diria que essas são as dicas assim primordiais. Ter um parceiro, impor um objetivo, uma Alguém que te rotina, puxe. alguém que te puxe, né, cara? Porque isso é importante. Uhum. Tu não chega a lugar nenhum em qualquer, seja atleta do alto nível ou uma pessoa comum, sem ter base, sem ter parceiros ali, né? Uhum. A gente tá falando bastante de como essa quarentena afetou quem fazia atividade física, e quem não praticava também, mas uma curiosidade minha particular agora que eu lembro de ter falado contigo e eu gostaria que tu compartilhasse, se tu tiver à vontade, é como é que afetou para ti? Tu que é uma pessoa que trabalha com isso, estimula isso, como é que foi para ti também encarar isso? A gente vê que o profissional teve que se reinventar, né? A gente já sabia dessa questão do, digamos assim, de ter que trabalhar à distância online. Eu até já trabalhava com alguns clientes de outro estado, então a gente até já tinha algumas estruturas dentro da empresa que a gente conseguia ter esse recurso de conversar, mandar treino, aplicativo, né? Basicamente isso. E para nós foi um desafio novo, porque a gente tem que estar motivando ainda mais aquele cliente que, digamos assim, está precisando, né, dessa força. Só que antes a gente fazia isso pessoalmente, né, olhar olho no olho, às vezes perceber a pessoa é muito legal, muito importante. E hoje em dia, no online, a gente perde um pouco disso, né? Então tua comunicação tem que ser melhor, tu tem que passar melhor o que tu quer dentro daquela, vamos supor, daquele tempo horário ali, vamos supor, uma hora de treino. Uhum. Tu tem que, digamos assim, para mim foi né? E eu digo para o profissional de educação física, a gente vê aí tem um velejador, fisioterapeuta também, profissional de educação física, o Flávio Sá Fernandes, que até deu não sei se ele está na live atualmente, mas é um cara que também está impondo rotinas, porque o nosso exemplo motiva, né? A gente tem que Uhum. ser, digamos assim, a gente tem que, para dentro de um setor ali da tua vida, a gente é um dos pilares, né? O Uhum. professor, como em si, seja no ensino, seja na questão do treino físico. E essa questão de ser um pilar é muito importante. Então, a gente vê que a galera oscila mais. A galera tá com essa questão de ficar mais em casa, a galera oscila mais na questão moral, e isso daí afeta muito na motivação. Às vezes fala que vai fazer, não faz, tem que tentar manter o contato. Eu acho que isso é um dos segredos, como qualquer profissão, como qualquer profissional de educação física, ou, por exemplo, um profissional do ensino normal, está tendo essa dificuldade ou digamos assim, esse desafio de se reinventar, né? Sim. Tu falou dessa abrangência de trabalhar com vários públicos além dos atletas e eu perguntei aquela hora quais são as dicas para motivar no caso, mas como é que funciona isso para motivar vários biotipos diferentes e faixas etárias diferentes? Porque não é todo mundo que pode fazer determinado exercício. O que essas pessoas podem fazer para adaptar a isso no dia a dia sem pegar pesado, sem fazer com que ela se sinta mal? Eu tive assim, logo que a gente voltou assim, vários assuntos foram muito citados, digamos assim. Um dos assuntos bem Uhum. citados era, cara, eu consigo fazer um treino, hipertrofiar, ganhar massa muscular fazendo treino em casa. E aí a educação física, como qualquer área da saúde, ela é muito abrangente. Então, eu diria que é possível, é possível. Depende do público, depende do teu nível de treinamento. Um cara, vamos pegar um exemplo, um halterofilista que treinava com peso, digamos assim, treinava pesado, pegando muito peso, talvez em casa ele não tenha esse recurso, apesar que se ele é atleta, com certeza ele levou alguma coisa para casa para fazer atividade. Mas teve um período que ele não sabia muito bem o que ia rolar. Então, com certeza, esse cara ficou ali uma, 2 semanas ali paradão. Então, a gente vê que um cara que tem um nível de treinamento alto, dificilmente ele vai conseguir ganhar massa muscular. Ele vai talvez fazer o que a gente chama de manutenção do treino dele, né? Ele não vai tentar perder menos, pode ser até que tenha perdas, mas a gente vai tentar fazer mais uma questão de manutenção. Um indivíduo ativo, né, que seria que tem uma atividade normal, assim, do dia a dia, caminha, faz ali 2 a 3 atividades semanais, digamos, o que é indicado pela Organização até Mundial da Saúde é 30 minutos
no mínimo a cada 2, 3 dias na semana, tu já é identificado como um indivíduo ativo. Esse Uhum. cara, eu diria que ele tem que manter, tentar fazer uma rotina, só que muita gente às vezes está pegando um pouco pesado, né? Digamos assim, porque ele não estava acostumado, tem muita live aí rolando de exercícios de pessoas que têm um nível de treinamento alto, então é muito importante tu tentar adequar. Eu não sou um cara que acha ruim ter as lives, pelo contrário, mas eu acho que tu tem que tentar talvez adequar, e ali se o profissional que está passando o treino ele é um bom profissional, ele vai tentar te passar alternativas para o teu nível de treinamento tentar fazer aquele exercício, né? Sim. Uma pessoa idosa, por exemplo, ele já tem um pouco mais de dificuldade, né? Esse público mais da terceira idade, ele está sofrendo muito porque o treinamento físico é praticamente como um medicamento para ele, né? Tem muita gente com pressão arterial alterada, que faz com que a atividade física diminua esses níveis, deixa a coisa mais adequada. Por exemplo, a gente sabe que a questão do diabetes também é bem comum, né, nesse público, e a atividade física, seja uma caminhada leve, nada até demasiado, eles fazem com que, digamos assim, ajudam a insulina a trabalhar, fazer com que a glicose, que a energia entre dentro do corpo, dentro da célula. Então, esse público idoso, ele tem que tomar um pouco de cuidado. O que eu indicaria, né? Um cara Uhum. que é, né, dessa, digamos, desse grupo, ele tem que fazer atividades leves como uma caminhada, talvez se alimentar, aquela velha história, né? Também é muito importante se alimentar bem. Mas eu diria que ele não, talvez agora não é o momento para agredir o organismo dele, né? Provocar muito, porque a gente sabe que a questão do vírus está aí. O que vai te fazer tu não pegar é tu tá com o teu imunológico forte. Se tu vai lá e causa um impacto muito grande e tu não é talvez e o teu organismo não está muito preparado para aquilo, talvez não seja o ideal. Um cara mais ativo, muita gente até também foi por esse caminho de aumentar um pouco a atividade física e Uhum. talvez agora não é o momento da gente criar dentro do nosso organismo um impacto tão grande. Um cara que é ativo, um atleta lá, enfim, um halterofilista, esses caras têm uma rotina diferente, então talvez eles até manter a rotina deles é o ideal. Então é muito importante e a gente viu muito isso, bastante pessoas voltando a fazer atividades, mas às vezes não na intensidade correta. Aí a minha dica é Uhum. procurar um profissional de educação física capacitado, que talvez ele vai te dar, digamos assim, o caminho das pedras para tu não lesionar, porque até já aconteceu de eu presenciar pessoas que voltaram a fazer atividade física. Era um cara ativo, normalmente esse é o cara que dá mais trabalho, não é nem um Sim. atleta, não é nem os dois extremos, é o meio termo, porque ele Uhum. acaba se passando um pouquinho e isso tudo gera consequências e dependendo de alguma lesão que se cria, né, a gente sabe que a regeneração não é tão, nessa faixa etária é um pouquinho diferente, não é tão fácil. Certo. Nessas tuas dicas de manter uma atividade física, manter-se ativo durante a quarentena, que hábitos, fora as atividades físicas, fora essa sequência, as pessoas podem tomar para si, para aliar coisas positivas e fazer com que aqueles exercícios deem resultado, mostrem resultado tanto para a saúde, sabe? Eu acho que assim, dentro do treinamento, né, a gente tem essa questão, assim, são três pilares muito importantes. Eu diria que os três pilares importantes é a alimentação, né, a gente tem que se alimentar bem, porque isso vai garantir com que todo o teu sistema funcione bem, tentar ingerir bons nutrientes, né, a gente sabe que tem nutrientes que são melhores ou piores para tratar a glicemia, para trabalhar essas questões. O segundo pilar muito importante é descansar, né? A gente, apesar que a gente está com uma rotina diferenciada, a galera até procura, mas dormir bem, recuperar depois que tu fez o exercício, né? A gente tem uma questão assim de 48 horas após fazer atividade física naquela região muscular, tu pode fazer. Mas às vezes tu criou um impacto, teu corpo com esse inverno também, o corpo ele consegue, se tu conseguir escutar, se tu te perceber, tu vai saber também dar esse descanso, seja na Uhum. questão do sono, na recuperação, quanto também nos intervalos entre as sessões lá que tu impôs como treino.
e também praticar atividade física. Então, eu acho que alimentação, e eu diria que dentro da alimentação o que eu vejo muito importante também é a hidratação, né? A gente sabe que um corpo hidratado ele funciona melhor, a nossa sinapse lá, o nosso, digamos assim, o nosso raciocínio é feito por impulso elétrico, a hidratação nessa questão é muito importante aqui na questão nossa particular do inverno, a gente bebe menos água, porque tu tá suando Uhum. menos, mas é muito importante manter, até a gente brinca lá, cara, vamos botar aí uma meta de 2 litros de água diário. Tem muita gente que adquiriu esse hábito e sentiu que desinchou, melhorou a circulação. Também a água também é um recurso de limpeza dentro do teu corpo que excreta digamos assim, muitos elementos que talvez o corpo não vá utilizar. Então, assim, Uhum. e uma coisa, até uma dica aqui que eu dou da hidratação, é tu cuidar a coloração da tua urina, né? A gente sabe que de manhã cedo, quando tu dormiu, ela vai estar numa coloração mais forte, mais amarelada, mas com o passar do dia tentar fazer com que cuidar, né, essa coloração para que ela se mantenha o mais, digamos assim, cristalina possível, porque quanto mais amarelo significa que tu está mais hidratado, né? Assim, falando com os nutris aí, com o conhecimento que tá aí disponível para todo mundo, a gente já sabe que quando tu sente vontade de tomar água, significa que tu já está de 2 a 3 horas desidratado. Então, até o Sim. corpo te avisar que tu tá com sede, digamos, tu já está sofrendo uma alteração dentro do teu sistema. Para quem é um indivíduo normal, está em casa, talvez até não sinta muito, né? Mas um cara que tem atividade, que faz atividade, um atleta, digamos assim, é um cara que mais ativo, pode gerar dor de cabeça, dificuldade de raciocínio, dependendo do que tu precisa, é muito importante. Então, esses 3 pilares, se alimentar bem, cara, varia os alimentos, tenta comer bem, descansar, muito importante, e atividade física, né? A gente sabe que botar objetivo é muito importante. Questão aí, tem muita gente com problema de cardiopatia, e tudo isso aí a gente faz com que a circulação melhore, e o benefício é inúmero, é grande, Uhum. é Uhum. proveitoso, vale muito a pena. Sim. E para quem tem aquele tipo de pessoa, Atila, que não praticava exercício, inclusive antes da quarentena, no caso. Que com essa quarentena teve que ficar em casa, teve que se adaptar agora. E como é que foi? Não sei se tu teve alunos assim, mas como é que é para essa pessoa? Que tipo de exercício ela pode fazer dentro de casa, já que ela não tem mais aquele ambiente, ela não sai tanto para a rua, não trabalha, talvez não está trabalhando, trabalha de casa. O que ela pode fazer? Que tipo de exercício, que tipo de atividade ela pode fazer, até mesmo dentro de casa, para se manter ativa? A gente sabe que dentro de casa a gente não vai ter o recurso de equipamento que vai ter numa academia. Então a Uhum, gente realmente se limita. Mas tu consegue manter uma boa rotina de treino se tu te organizar. Eu diria assim, a uhum, minha dica é começar com exercícios que trabalhem várias musculaturas, digamos assim, que acabe pegando várias musculaturas de uma mesma forma. Então, por exemplo, exercícios básicos, como trabalhar a região abdominal, né? Uma sériezinha ali de 20 a 30 repetições, pode ser dividido em 3 séries. uhum, Trabalhar a questão, uma flexão de braço, um apoio, o agachamento, que é um recurso que a gente usa no nosso dia a dia. Eu diria que para o iniciante, qualquer mudança, qualquer, digamos assim, fazer qualquer exercício já vai estar sendo importante. Já vai estar sim, fazendo com que esse cara crie um impacto dentro do organismo dele. Eu diria assim, a gente até tem ali alguns protocolos que é muito abrangente eu falar isso aqui, mas, por exemplo, um cara iniciante, normalmente a gente estimula ali um aquecimento e 5 a 6 exercícios que trabalhem todas as regiões, tentando pegar a maioria das regiões, seja superior, core, inferior. E eu indicaria fazer de 1 a 2 séries daqueles exercícios, 8 repetições, 10 repetições no máximo, porque isso daí vai criar um impacto talvez nesse indivíduo iniciante ideal. É, isso é muito relativo, a gente falar um pouco disso é um pouco difícil,
mas a gente sabe que o que que eu indico, cara, não tenta fazer o exercício que tu viu lá do blogueiro, aquele exercício muito difícil, porque às vezes, num momento até tu consegue fazer, só que depois isso pode gerar algum impacto não tão importante. E qual é o grande sacada de fazer exercício? É ter rotina. Então, assim, é fazer várias vezes. Então, a sacada é essa, assim, não é fazer. Se estava lá prescrito que tinha que fazer 3 séries e tu quis fazer 2, e tu vai. E hoje é terça-feira e amanhã e na quinta-feira tu vai estar de novo fazendo porque tu tá bem. O grande Uhum. problema é tu fazer errado, querer fazer muito, porque tem dias que a gente está mais animado que outros dias. Isso é comum. A gente levanta um X peso e outro dia a gente talvez não consiga tanto. E às vezes pega Sim. muito pesado e quebra a rotina. E aí Uhum. já, vamos supor, aquela rotina de 2 vezes, 3 vezes na semana tu já não faz, porque tu ficou muito dolorido. Então eu acho que o importante eu diria que sempre o ideal é subestimar. Então se tu acha que consegue fazer, vai sentindo o teu corpo, mas respeita os teus limites, sente que aquilo ali já impactou, que tu já sentiu a região trabalhada ali, e dali em diante não sei se vai criar um impacto tão bom para. Eu acho que, como qualquer coisa na vida, é a gente manter uma média, né? Então, Uhum. assim, eu diria que o treino mais importante é o treino que tu faz, é o treino que tu mantém a rotina. Então, às vezes, tem gente que tem 1 hora para fazer, tem gente que tem 15 minutos, 10 minutos. Vou fazer só uma flexão de braço e agachamentos, fechou. Se tu fez, já valeu a pena, porque tu está conseguindo manter uma rotina, um volume, e isso tudo lá no final das contas vai gerar um impacto legal para tu ter Uhum. continuidade, né? Continuidade, isso é uma palavra muito importante. Certo. O Guilherme Plentes aqui pergunta, ó, na tua opinião, o que fazer e qual a importância do treino recuperativo para um atleta? Isso varia muito de atleta para atleta, claro que cada modalidade tem uma especificidade, né? Tem que Uhum. respeitar isso, mas normalmente o que que a gente indica, né? Hoje em dia a literatura fala muito da questão de tu fazer um exercício leve logo após a atividade física, para que esse sistema circulatório, sanguíneo, enfim, trabalhe na recuperação. Porque quando a gente faz atividade física, a gente faz contração muscular e isso gera resíduos metabólicos. Esses resíduos eles vão se depositando e vão fazendo com que o teu corpo vá perdendo performance, né? É como a gente sair a correr aqui, um cara que corre, não é muito ativo, sai a correr, fazer 20 quilômetros, ele talvez até a musculatura aguenta fazer, mas o resíduo metabólico faz com que ele quebre, né? A famosa quebra lá. Uhum. E aí, com isso, estimular exercícios de leve intensidade, de média para baixa intensidade, no pós-exercício é muito, muito indicado, né? Tem muitas, uma liberação miofacial, que são os rolinhos, aquele que a galera acaba fazendo, rolando em cima dos rolinhos, que nada mais é como uma massagem, uma drenagem, para facilitar com que aquela região que está, digamos ali, que foi agredida, que foi usada, o sistema vá lá, que o sangue entre naquela região, aumente o fluxo sanguíneo, vai limpar e também vai jogar energia, vai jogar, digamos ali, nutrientes para recompor aquela fibra muscular. E eu indicaria Uhum. muito assim, agora aqui no frio é um pouco difícil, mas fazer exercício como natação, ciclismo é muito indicado porque também não gera muito impacto. Corrida, tem pessoas que gostam de correr em leve intensidade, trotear, fazer um trote logo em seguida. Então eu diria assim que normalmente isso é indicado, fazer uma atividade leve que faça o teu corpo circular, uma caminhada, às vezes, Uhum. por exemplo, um velejador, vamos pegar um exemplo bem prático, um velejador nosso, às vezes, dependendo da classe, ele sai muito, digamos assim, pegou um dia de 20 nós, muito vento, sai com a musculatura muito agredida, muito danificada, talvez ele não consiga correr, talvez ele não consiga nadar. Então, uma bicicleta, uma caminhada pode ser interessante. Claro que a ideia é que tu faça ali, né, 15 minutos, no mínimo meia hora, 15 minutos, até pode ser mais prolongado,
para fazer com que essa irrigação sanguínea aumente. E isso daí vai recuperar, vai jogar nutriente, vai limpar o resíduo metabólico para que o corpo se recupere. E isso é uma coisa muito importante, porque muitos dos atletas ali, né, a gente não tem uma cultura tão forte até na vela, e a Rumo vem ao encontro disso, que é mudar um pouco a cultura do treinamento físico na vela, Uhum. impor essas práticas, impor essas ideias para que tu tenha uma recuperação boa. Porque o nosso esquema aqui, né, a vela em específico, ele é um campeonato, vamos supor, de 5 dias. Então, se tu pega, por exemplo, um jogo de futebol, um campeonato, tu tem um intervalo, tu joga hoje, tu tem um intervalo de 2, 3 dias, até mais às vezes. Então, os impactos são diferentes. A vela, ela fisiologicamente, ela agride bastante, porque se tu pega uma semana de muito vento, tu não vai ter, digamos assim, muito tempo de descanso, como a gente falou ali nos 3 pilares do, digamos assim, para o bom corpo. Tu não vai ter muito descanso. Às vezes uma noite de sono não é o suficiente, o velejador acorda meio quebrado. Então, dificilmente a gente, digamos assim, tem tempo. E aí essas estratégias, ela vem muito ao encontro que esses caras precisam, porque senão, no outro dia, a degradação muscular vai acontecendo, ela vai e cada vez vai piorando. O que eu passo muito para os atletas é: a gente vai chegar cansado no final do campeonato, mas a gente vai Uhum. tentar chegar menos cansado do que a grande maioria. E um preparo físico adequado vai fazer com que isso te auxilie, né? Vai fazer com que isso daí chegue lá. E a gente vê até, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Eu vou para os Uhum. campeonatos, até a gente estava no campeonato mundial aí ano passado com a delegação do Optimist no Brasil. Esse ano, infelizmente, o campeonato foi cancelado. É uma Sim. lástima, mas acontece. E a gente fazia os nossos aquecimentos, alongamentos, né? E isso tem momento ideal para cada coisa. E a grande maioria dos atletas jovens ficavam nos olhando. Tinha várias equipes que já começam a fazer. Eu já trabalho na classe Optimist, sei lá, há mais de 14 anos. E nos últimos 10 anos aí a gente vê a cada dia mais os atletas procurando e trazendo gente que conheça a modalidade para recuperação. Mas a gente nota que é uma dificuldade. Por quê? Porque isso é uma tradição na vela. Vamos supor, a Sim. tradição na vela é sair e beber uma cervejinha, talvez. E tem um grande atleta, e é o nosso maior atleta brasileiro, olímpico, Robert Scheid, que é o exemplo vivo disso. Ele termina uma sessão de treinamento ou uma regata e ele vai fazer atividade física. Ele sabe que aquilo ali é importante para ele, e eu diria que a longevidade dele dentro do esporte se deve muito a isso. É esses métodos de recuperação que ele usufrui para, Uhum. digamos assim, extrair, estar melhor, porque se eu estou degradado muscularmente no outro dia, eu vou pensar menos, porque a minha Sim. irrigação, digamos, o meu pensamento, meu foco de atenção, enquanto eu tenho que estar olhando para fora numa rajada, eu vou estar pensando que a parte de trás da minha coxa está doendo. E a partir daí tu já desvia um pouco teu foco de atenção, e isso tudo gera dentro, principalmente para atletas, né? Digamos Uhum. assim, uma situação não tão favorável dentro do esporte, né? Sim. Já tocando um pouco nesse assunto, dentro do treinamento, por exemplo, a gente tem alguns princípios, né? Volume, carga, intensidade. E um dos princípios assim que a gente notou muito nessa quarentena, que é muito importante, é a destreinabilidade. Quanto tempo que eu fico sem fazer aquele tipo de atividade física e que eu acabo esquecendo. No caso de um Sim. adolescente, ele está crescendo, todo dia o corpo dele está um pouco diferente. Então tem dia que ele está coordenado, amanhã, dá 2 dias, ele já descoordenou aquele movimento, né? Então, assim, para esse indivíduo ficar numa questão de quarentena mais travado, ele vai criar mais destreinabilidade, e isso tudo fez até que gerasse o cancelamento de uma Olimpíada, né? Porque eles observaram que tinha pessoas que estavam conseguindo ter uma rotina de treino X e outras não. Isso tudo impacta dentro da performance. Então, assim, é muito importante esse princípio de treinabilidade, é um princípio bem comum, né, dentro do treinamento. Eu gosto de treinar o que eu faço bem. O que eu não faço bem, eu não treino. E aí, a partir daí, Uhum. tu começa a esquecer. Só que são elementos muito importantes dentro do treino que o atleta tem que ficar muito atento. Então, essa rotina que a gente está de galera velejando pouco, além de velejar pouco, também digamos assim,
tu não consegue ter muitos adversários, tu tá velejando num sistema com menos gente, com menos estímulos, tudo isso vai gerando destreinabilidade. E se o atleta tiver atento nisso, esse é o pulo do gato. Que ele vai, esse cara que estiver se mantendo fisicamente, que estiver achando alternativas dentro do treinamento dele, da modalidade dele, esse cara vai chegar melhor ali na frente, mesmo até falando numa Olimpíadas, mesmo uma Olimpíada sendo só em agosto do ano que vem, esse pequeno tempo custa caro, sabe? É o detalhe do Sim. detalhe. Então esses caras estão procurando isso, faz diferença. Nós estamos nos encaminhando para o final agora, Atila. Eu tenho uma última perguntinha antes das considerações finais. É, quando tudo isso passar, tomara que o mais breve possível, o tempo de recuperação de cada, seja atleta ou não, seja um atleta ativo, seja uma pessoa nem tão ativa nas atividades físicas, como é que tu acha que vai ser esse tempo de recuperação? Depende, varia de cada tipo de pessoa para pessoa? É como eu falei, o corpo é muito. Cada corpo é um corpo, né? Então é difícil da gente Uhum. mensurar qual é a forma de recuperação. O que a gente indica é que tu tente essa questão, né? Cara, tu não vai achar a perfeição agora. Não é hora de tu te cobrar 100%, seja um atleta, seja um idoso, seja uma pessoa de meia idade. Eu acho que tu tem que ser coerente contigo, né? A gente entender a situação. Não é fácil para todo mundo, então assim, cara, tenta manter uns objetivos ou outros. Se falhou hoje, tenta fazer amanhã, ou retomar lá no próximo dia. Não existe, eu diria que o atleta ele quer se cobrar muito, essas pessoas, assim, até o indivíduo normal ele se cobra muito, tem que fazer, tô ganhando peso, tem muita gente. Cara, a quarentena tá me quebrando. Teve outros que até fizeram o contrário, se regraram na quarentena, conseguiram se organizar, focaram ali na alimentação, tão mais magros, mas a gente tá, a grande maioria adquiriu um pouquinho de uma carguinha, um pezinho. Então, assim, também não pega pesado contigo. Acho que é um momento de oscilação humoral. A gente está com nossos nervos aí mais à flor da pele. Então, eu diria Uhum. que não tem por que tu sair te cobrando, achando que tu vai ter aquela rotina que tu tinha, querer fazer, tirar o atraso agora. Tenta devagarinho impor objetivos, rotinas. Eu acho que esse é o segredo, né? Quando tu vê um cara lá, uma pessoa que tem uma estrutura física grande, esse cara não construiu da noite para o dia, foi 10 anos, muitos anos ali treinando, mantendo uma rotina, tendo altos e baixos, como qualquer indivíduo. Então eu acho que o grande segredo é não te cobra muito, mas tenta botar objetivos, que é o segredo para qualquer área da vida, né? Perfeito, perfeito. Ó, o Flávio até tu comentou aqui, está participando da nossa live agora. Para Esse é encerrar, Átila, fera. então. Esse cara, ele faz uma live de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, entra lá no perfil dele, é bem legal. E ele consegue fazer uma atividade que abrange todos os públicos. Então, assim, são esse tipo de profissional que a gente quer, que estimula, é um cara animado e anima todo mundo, quem conhece sabe. Bacana. Para encerrar, então, Átila, eu gostaria que tu deixasse teu recado final para o público que acompanhou a live e também deixasse teu recado também para quem quer conhecer o Rumo, saber das novidades, saber qual o serviço que vocês disponibilizam, como a pessoa pode contar com tudo isso. Eu diria que hoje em dia, né, o que a Rumo está fazendo, a gente está nesse momento fechado, né? A gente está trabalhando com nossos treinos online, a gente tem uma rotina de segunda a sábado, com Uhum. aulas variadas. Quem tiver interesse, procure nas redes sociais, lá vocês vão ter o que precisam, número, WhatsApp, para entrar em contato e tudo mais. O que eu vejo? Logo que tentar se manter ativo, seja conosco, seja com qualquer outra pessoa, eu acho que é a grande sacada da atividade física, até para, digamos assim, para a gente estar bem mentalmente, porque a atividade física é saúde, diminui, a gente acaba, digamos assim, necessitando desse remédio, e é o remédio mais Sim. barato. É o remédio mais barato, é o remédio que a gente mais, digamos assim, tem, que todo mundo tem acesso, né? Uhum. Então, também agradecer aí ao público em geral, né? A Uhum. gente agradecer ao Clube dos Jangadeiros pela oportunidade de estar mostrando e querendo propagar essa questão da saúde.
que eu acho que é de suma importância tanto para o seu associado quanto para o público em geral. E agradecer a oportunidade mais uma vez. Eu acho que sempre que eu puder esclarecer dúvidas, seja mais técnicas ou mais levianas, a gente vai estar à disposição aí. Obrigado. Perfeito, bacana. Então, Átila, eu queria mais uma vez agradecer a tua disponibilidade por participar da nossa live, parabenizar pelo teu trabalho, né, de desenvolver a importância da atividade física, da importância que isso traz para a nossa saúde. E obrigado também a todos que participaram da nossa live de hoje. Te agradeço mais uma vez e até mais. Valeu, obrigado, até mais.